Olá, eu me chamo Flávia Dálima e estou aqui para falar sobre o Encena Conta a Sua História. Esse é um projeto em que nós queríamos conhecer e compartilhar histórias. Histórias do nosso público, do nosso elenco, de amigos, de parceiros. E diferente do que a gente costuma fazer, que é transformar histórias em dramaturgia, em cena, essas histórias elas viram áudios. No quadro, o foco é a narração, é a oralidade. Então, tem imagens no vídeo, que são desenhos feitos pelo Joel Carozzi, mas o quadro não tira a possibilidade do ouvinte imaginar e construir a sua história. Eu acho que a oralidade e a narração, né, a narrativa tem esse poder de contar histórias, de reinventar histórias, de atualizar histórias, e acho que estamos fazendo isso com esse projeto. Convido quem estiver assistindo a conhecer, e se quiser compartilhar histórias conosco também, vamos lá. Essa história é baseada em fatos reais. Na história de hoje, as rolinhas do primo Agenor. A história de José aconteceu nos anos 50, em uma chácara onde morava com a família, no interior de São Paulo. José tinha 6 anos e morava com seus pais, Senhor Arlindo e Dona Eleonora. Eles moravam em uma chácara na região de Rio Claro. A chácara era de propriedade da tia do pai de José, tia Hermínia, como era chamada. Era uma chácara bem modesta com 2 casas. Uma casa de barro, onde morava José com seus pais. E a outra casa era a casa principal da chácara, onde morava tia Hermínia e o seu filho, o primo do pai de José, primo Agenor. A chácara era rodeada de árvores frutíferas com um pequeno lago, horta, galinhas. Primo Agenor era uma pessoa rústica. Falava pouco e cheio de manias esquisitas, como sua mãe costumava dizer. Hermínia vivia dizendo que as manias de seu filho eram estranhas, esquisitas as manias de Agenor, e eram muitas manias. O pai de José trabalhava na chácara. Cuidava da horta, das plantações e das criações, o que adorava fazer. Infelizmente, algo triste aconteceu. Mamãe, agora que a tia Hermínia morreu e o primo Agenor tá morando sozinho, é a senhora que vai trabalhar na casa? É sim, José. Mamãe cuidará dos afazeres domésticos, limpando e cozinhando. José recorda que seus pais viviam bem. Eram muito tranquilos e ele não se separava do pai. Sua mãe costumava levantar muito cedo, antes do dia clarear, preparava o café do marido e seguia para a casa principal para começar a lida. Passado algum tempo, José começou a perceber algumas discussões, algumas brigas entre seus pais. E essas discussões, essas brigas, passaram a se tornar rotineiras. E José não conseguia entender o motivo. O que José sempre ouvia durante as brigas era sua mãe dizendo: Eu não aguento mais aquela mania do primo. Não tenho mais estômago para aguentar aquilo toda manhã. Quero sair daqui e voltar para São Paulo. Mas eu gosto muito da lida aqui na chácara. As discussões entre os pais de José foram se tornando cada vez mais frequentes, até que um dia ocorreu uma briga maior que todas as outras. Chega! Eu não aguento mais! Cansei de avisar! Cansei de tentar te convencer! Chega! 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 Mas o que é isso?
Onde você vai com essas malas? O que é que você está fazendo? Adeus. Vou com o José para casa dos meus pais. Mas não é possível. Volte aqui, José. Papai. Tchau, papai. E assim, a mãe de José decidiu abandonar a cidade, o marido, a casa do primo Agenor. Em São Paulo, a mãe de José passou a trabalhar e o pequeno ficava sob o cuidado dos avós. Sentia muito a falta do pai. Eles eram tão apegados. Passado alguns meses, para a alegria de José, seu pai veio para São Paulo e reconciliou-se com sua mãe. Não suportou viver longe da família. Voltaram a viver juntos, com a mesma harmonia de antes, e isso deixou José muito feliz. Mais tarde, José veio a saber o real motivo pelo qual sua mãe havia tomado aquela atitude de separar-se do marido e abandonar tudo. Uma das manias do primo Agenor, uma delas, era acordar todos os dias às 4 da manhã. Ele pegava aquele instrumento, um estilingue. Ele pegava um estilingue e seu borná e seguia para o meio do mato. Voltava 1 hora mais tarde, carregando dentro daquele borná várias rolinhas abatidas com seu estilingue. Muitas rolinhas, todas mortas. E a rotina de todas as madrugadas da mãe de José era preparar aquelas rolinhas fritas, pois era este o café das manhãs, o café de todas as manhãs do primo Agenor. Arroz, feijão e aquelas rolinhas mortas, muitas, sempre fritas, às 5 horas da manhã. Hoje José recorda que a separação dos pais e a falta que sentiu dele durante uma fase de sua vida se deu por conta das rolinhas do primo Agenor.